Vou falar do Flamengo e Botafogo, perguntar para o Rafa, porque o Flamengo fez a melhor campanha, né, na fase classificatória. E isso, eu imagino, está num entusiasmo muito grande aí no Rio de Janeiro, com os torcedores do Flamengo principalmente, né? E muito ainda, porque tem o Hernani, que está marcando o gol todo o jogo, e o Rafinha, que está realmente jogando muita bola. Seria errado dizer que os flamenguistas são os mais otimistas do fim de semana, Rafa? Bom, os flamenguistas geralmente são os mais otimistas no Rio de Janeiro, né? Até quando a fase não é boa. E dessa vez a fase é muito boa. Foi o melhor time do primeiro turno, tem o artilheiro do campeonato, conseguiu encontrar no Rafinha um jogador fundamental, um atacante de lado de campo que faltou na última temporada. E olha, o flamenguista mais otimista, aquele que viu o time não ir bem no último ano, não esperava que 2013 fosse começar de maneira tão boa assim. O Dorival encaixou, achou um time, o Elias entrou, caiu como uma luva nesse time, fez o Ibson crescer de rendimento também, então o Flamengo encontrou a sua trinca no meio campo com Cáceres, Ibson e Elias. Hoje é um time muito bem montado. O Carlos Eduardo ainda, claro, um pouco abaixo fisicamente, muito tempo de inatividade, mas é um jogador que pode render mais à frente na temporada. E é o time encaixado, venceu os 2 clássicos do primeiro turno, quase campanha perfeita, 22 pontos em 24 possíveis, contra um adversário que nunca venceu o Flamengo no Engenhão, né? Claro que o tabu existe para ser quebrado. O Elias até falou sobre isso durante a semana. Mas essa semifinal também pende para o Flamengo. Assim como o Vasco pelo descanso, pela vantagem do empate, também teria uma pequena vantagem contra o Fluminense. Ô Rafa, é exagero dizer que o Elias é o melhor jogador do Flamengo nesse campeonato junto com o Rafinha? Ele está bem perto, né? É claro, o Flamengo tem o artilheiro. O Flamengo tem o cara que até agora desequilibrou alguns jogos, apareceu como revelação do campeonato. Mas se o time encorpou, passa pelo Elias. Eu até diria que, claro, o Rafinha chama muita atenção, né? Pelos gols que marcou, pela facilidade no drible, velocidade. Mas o time do Flamengo ele foi construído, ou pelo menos ele cresceu de produção a partir da entrada do Elias. E o Botafogo, Rafa? O que você espera do Botafogo na semifinal? O Botafogo, nesse início de temporada, é o time que vem com um período mais turbulento, né? O Vasco já se esperava uma remontagem de elenco, assim como o Flamengo até dando uma resposta acima da expectativa, e o Botafogo, por ter mantido grande parte da base, se esperava um futebol melhor nessa virada de temporada. Mas o Oswaldo já vinha sendo muito criticado no último ano, e não virou a página, continua uma situação um tanto desconfortável com a torcida, perdeu agora essa semana o seu lateral esquerdo, o Márcio Azevedo não joga, né? O Lima deve ser o substituto, porque o Júlio César tem entrado um tanto pesado nos jogos, foi muito mal jogando como volante no turno contra o Flamengo. Então, possivelmente, o Lima vem pelo lado esquerdo. O Botafogo é um time que ainda não encaixou o seu futebol. Se cobra uma chegada de segundo atacante, o meio-campo não se aproxima da área e nem protege tanto o setor defensivo. Os mais jovens, né, os 2 volantes, Gabriel e Jadson, ficaram muito tempo longe do time nesse início de temporada e o meio-campo ainda não encaixou o melhor futebol. Na fase de classificação, o Flamengo venceu o Botafogo. A gente vai até mostrar essa partida aí. Eu vou até perguntar pro Ademar aqui. O Rafa lembrou, né, que em decisões, assim, no Engenhão, o Flamengo nunca perdeu pro Botafogo. E venceu aí na fase de classificatória o Botafogo com um gol do Hernani. Esses números, estatísticas, entram em campo, assim, faz a diferença na hora de preparação do jogador, Ademar? Não acredito nisso, não. Eu acredito que o Flamengo foi cirúrgico em contratações, né? O Elias caiu muito bem. O Hernani, que o ano passado aqui pelo Mojimirim disputou até a última rodada, né? Ali a condição de artilheiro do Paulistão junto com o Neymar, acabou perdendo, foi vice-artilheiro do Paulistão. No ano passado não se acertou, agora esse ano está se acertando. Você vê que cresceu de produção o Elias, como disse o Rafa, o meio-campo cresceu muito. O Rafinha é uma grata surpresa. Então o time, você não esperava muito do Flamengo nesse início de temporada pensando em 2012. E você esperava muito do Botafogo pensando em 2012. Aconteceu totalmente o contrário, né? Caiu muito o Botafogo, o Flamengo cresceu demais. E aí o Flamengo chegando numa condição que eu acho que esses negócios de número, de tabu, o Caio jogou, não sei nem se os jogadores ligam para isso. A imprensa acho que mais alerta eles do que eles ficam sabendo que esse número vai ganhar. O Caio era viciado, olhava lá na internet todo dia antes do jogo. Não dá bola não, Caio? Não, nunca dei muita bola não, né? Mas quando você acompanha os noticiários, né, o Dema tá certo. Bate-se tanto nessa tecla que você acaba acompanhando e tomando conhecimento. Mas eu acho que isso tem que servir, pensando no lado do Botafogo, né, exclusivamente, como estímulo. Porque eu acho que chegou a hora do Botafogo dar o salto. O Botafogo vem há alguns anos se reestruturando, pegou o Engenhão, depois chegou o Seedorf, trouxe uma onda de euforia, porque se trata
não só de um jogador, mas de uma pessoa acima da média, com ideias, com comportamentos muito bacanas. E chegou a hora de dar um salto, chegou a hora de chegar para o Flamengo, que é um belo time que vive um bom momento e tem a vantagem do empate, de falar, ó, chega dessa história de que a gente não ganha de vocês, chega dessa história de que não se ganha no Engenhão. Eu só vou muito nessa linha do Rafa. Tabus são feitos para serem quebrados. Eu acho que esse é a maior motivação para a equipe do Botafogo, que tem um bom time. E que se você for analisar o que foi feito no 1-0 do Flamengo, era jogo para 3-3, porque os dois times foi um jogo aberto, super movimentado, e o Botafogo também teve muitas chances claras de gol. O Botafogo vai jogar sem o Márcio Azevedo, que foi negociado, está liberado para negociar com o Metalist da Ucrânia, não vai enfrentar o Flamengo, vai improvisar um lateral direito ou na lateral esquerda, o Oswaldo de Oliveira. Rafa, muito obrigado pela sua participação aí, tenho certeza que você vai acompanhar os jogos aí, a gente volta a se falar na próxima semana então. Valeu, ali. Só para confirmar, o Lima é lateral esquerdo de origem, é? Não vai jogar improvisado não. Então obrigado, estão trazendo corrigindo a informação, Lima joga no lugar do Márcio Azevedo. Grande, Rafa, sempre artilheiro, né? A bola parou na frente, ele chuta. Obrigado, Rafa, um abraço então.